Marcos, capítulo 11, verso de número 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Como havia dito para vocês, o meu assunto hoje está aqui, principalmente no verso de número 20, 21 e 22. E principalmente o 22, que na nossa Bíblia, em português, está escrito: tende fé em Deus. Porém, quando você pega uma outra versão que está mais próxima do que está no original, o texto, ele transmite a ideia de tende a fé de Deus. Muda um pouquinho, viu, irmãos? Você ter fé em Deus, depositar uma confiança em Deus, uma esperança em Deus, e isso aí muitas pessoas, elas até depositam no Senhor uma certa confiança, uma certa esperança, mas nós precisamos destacar nessa oportunidade a qualidade desta confiança, a qualidade desta fé que é depositada no Senhor, porque não basta somente para o homem aqui no mundo físico ter o conhecimento da existência de Deus, saber do que Deus tem poder para fazer e faz, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Isto não é o suficiente para que algum tipo de milagre aconteça em nossas vidas, ou até que nós venhamos operar tal milagre. E esta fé da qual nós estamos falando aqui, ela é diferente, viu? Da qual nós já falamos em outras oportunidades aqui com vocês, de Hebreus capítulo 11, verso 1. Percebam, é diferente. Esta aqui é sim aquela que você opera um milagre ou uma maravilha. E o que é o milagre e o que é uma maravilha? Ela tem a diferença de cura. E tanto um quanto a outra você vai encontrar na relação dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Dons de curar é uma coisa, está relacionado com a enfermidade no corpo físico, mas a operação de maravilhas e operação de milagres, que é a mesma coisa. Então vejam, quando você ouvir falar de operação de milagres, tá bom?
é a intervenção de Deus no curso da natureza, de algo natural. E aí a gente pode até pensar numa ressurreição de mortos, por exemplo. Isso aí não é dom de curar, né? Ali não é enfermidade. Ali o Senhor está interferindo no curso natural, porque a pessoa morreu e agora vai cumprir o que está escrito. Pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus que o deu, e segue-se o curso aí. Agora, quando acontece de Deus ele interferir nesse processo e a pessoa volta à vida, então nós temos operação de milagres. E para tal coisa acontecer, precisa estar em operação na vida dessa pessoa esta fé que eu li com vocês em Marcos capítulo 11 e o verso de número 22. Jesus, como nós lemos, ele fora procurar naquela figueira figos e ele não encontra figos. Então o Senhor, ele lança uma palavra àquela figueira, dizendo o seguinte, no verso 14: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Entraram na cidade de Jerusalém e no outro dia passaram por aquele mesmo lugar. E então eles viram o estado em que se encontrava aquela árvore, totalmente seca. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito. E agora pergunta, traz à tona o acontecido. E o Senhor Jesus aproveita a oportunidade e vai trazer uma lição. Então o Senhor, ele não fez tal coisa por fazer, sem propósito. Ah, não gostei da árvore, amaldiçoou a árvore e a árvore se secou. Negativo. O que nós temos aqui é o Senhor criando uma oportunidade para ensinar os seus discípulos. E esse ensinamento também ficou para nós, para que nós aprendamos como nós devemos agir nesse mundo em que nós estamos hoje, o mundo do reino de Deus, um mundo espiritual. Qual que é a autoridade que está sobre as nossas vidas? Que tipo de autoridade que nós temos e como nós estamos agindo em relação a isto que nós temos recebido de Deus? Como que nós temos nos beneficiado disso aqui? Então, o ensinamento, os discípulos, eles ficaram atônitos, boquiabertos com aquela situação. E Jesus, então, aproveita a oportunidade e diz no verso 23, porque em verdade, é o verso 22, desculpe, tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus. Ou seja, esta fé ela é qualificada, não é algo que nasce de dentro de nós, que nós decidimos fazer, que nós resolvemos realizar. Não, precisa haver através de nós uma operação de Deus, um agir de Deus, um propósito de Deus. Não é porque nós temos os dons espirituais conosco que nós podemos sair operando milagres quando nós queremos, sobre quem nós desejamos, de forma alguma. Tudo é um agir de Deus através das nossas vidas. E daí, para que tal coisa aconteça, é necessário que o Senhor, pelo seu Espírito, esteja então agindo de forma específica através de nós. E assim então Jesus disse, tende a fé de Deus. Porque, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, olha a expressão, não duvidar. Ora, será que o homem, na sua natureza, ele vai chegar para um monte e vai ordenar ao monte, passa daqui para acolá,
E o monte vai passar como está escrito. Será que o homem, na sua natureza, ele não vai ter nenhum restinho de dúvida, uma pequena dúvida no seu coração com relação a isso? E fica na expectativa de que algo vai acontecer? Pronto, já não vai ocorrer conforme está escrito, porque existe uma dúvida no coração. E esta fé da qual nós estamos falando aqui, ela não pode coexistir. Fé, que é uma confiança sobrenatural em Deus, e a dúvida que é humana. Não, para a operação desse tipo de fé, não pode existir nenhuma dúvida no coração humano. É por isso que tem que ser uma ação direta de Deus, porque aí ela vai neutralizar toda a ação humana. E aí Jesus disse, então se você disser ao monte tal coisa, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito, ou tudo que disser lhe será feito. O milagre vai acontecer. Olha, Jesus deixou isso para nós. Mas como que nós estamos, irmãos, agindo no reino de Deus, na presença de Deus, em relação a estas coisas que Deus deixou à nossa disposição? Na realidade, nos últimos dias, nós temos tido um relacionamento muito grande com esse mundo físico. Nós nos apegamos a tudo que se pode palpar, tocar, aquilo que é possível ver. E o impossível não faz parte do nosso mundo, não é verdade? E daí nós trabalhamos com aquilo que vemos e também com dúvida. E esta dúvida não opera o agir de Deus, não há como fazer. Então o Senhor Jesus está nos ensinando. Por isso, não havendo dúvida no coração, tenha a fé de Deus. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. É necessário que se creia naquilo que vai realizar. E aí eu vou destacar por último agora o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que quando ele se dirige àquela figueira e diz, nunca mais alguém coma fruto de ti. O que acontece com esta palavra no mundo espiritual? O poder desta palavra atinge aquela árvore e vai até a sua raiz e seca-se. Ali em outro texto vai dizer que foi imediato, tá bom? Agora, independente disso, no outro dia, quando eles passam aqui, está seco. O poder da palavra, esta palavra do Senhor Jesus, ela é a palavra criadora. Foi por meio desta palavra que o Senhor Deus criou os céus e terra. Fez com que viesse a existência do nada. Do nada existiu tudo aquilo que a palavra determinou. E tudo que Jesus fazia, ele o fazia pelo poder da palavra. E a palavra operava então o milagre. Por isso nós hoje não podemos fazer uso da nossa palavra. Tem que ser esta palavra, a palavra de Deus. É por essa razão que eu estou dizendo, é necessário ter a fé de Deus. E esta fé, ela está envolvida, ela está contida na palavra. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que tem poder. É ele o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Mas quando subiu disse, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. E voltou. Agora nós temos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor em nós. Cristo mora em nós, habita em nós agora em Espírito. De modo que quando nós proferirmos uma palavra, esta palavra, ela é humana ou ela é espiritual? Ela está saindo aqui de dentro de mim, do Denilson, ou é uma palavra do Senhor Jesus Cristo que está sendo liberada? Qual dessas duas vai operar o milagre? Então nós precisamos cada vez mais nos encher
desta palavra. E quando falarmos segundo esta palavra, pois esta palavra é que tem poder. Não é a minha palavra, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é poderosa para criar e também para desfazer, para secar, ou seja, para fazer as coisas acontecerem. Não fale segundo o coração humano, fale segundo Deus, ande conforme Deus, ande conforme a sua palavra. Há muito que aprendermos em relação a isso e eu espero que você deseje isso e esteja conosco aqui para aprender desta palavra poderosa que ainda está em operação. Amém.